Welcome. Today we are joined by Professor Zhang. Bem-vindo. Hoje estamos com o professor Zhang, conhecido por suas previsões geopolíticas baseadas na teoria dos jogos, não por olhar em uma bola de cristal, mas por analisar as forças estruturais e os interesses de diversos atores. Ele também faz previsões bastante específicas, como o retorno de Trump e uma possível guerra entre os Estados Unidos e o Irã no segundo mandato de Trump. De qualquer forma, muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado, Glenn. Acho que uma das suas previsões mais sombrias é que estamos a caminho da Terceira Guerra Mundial. Eu queria perguntar, por que você acredita nisso? O que exatamente está observando? Existem possíveis gatilhos? Você analisa as reações em cadeia? Porque, como vimos nas duas guerras mundiais anteriores, uma coisa tende a levar a outra, e uma vez envolvidos, parece não haver um botão de reversão em nenhum momento. Então, o que exatamente você está avaliando? Certo. Então, minha primeira evidência é a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que foi publicada há 1 ou 2 semanas. Está muito claro que talvez há 4 anos os Estados Unidos viam o mundo como algo que poderia ser organizado e coordenado por organizações multilaterais. O que importava naquela época era que os Estados Unidos atuassem como o executor, ou o policial, para garantir que as pessoas respeitassem a ordem internacional baseada em regras. Mas neste documento, Trump é muito claro. Essa ordem se dissipou, desapareceu. Então agora a única coisa que importa é o interesse nacional próprio. Os Estados Unidos precisam proteger seu próprio interesse nacional. E isso significa principalmente proteger o hemisfério ocidental, o que eles chamam de doutrina Monroe. Existe algo chamado de corolário Trump à doutrina Monroe, que basicamente significa que Trump vai querer aplicá-la. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia e a China têm se infiltrado demais na América do Sul, especialmente a China, que possui muitos acordos de comércio e investimento na região que beneficiam as populações locais. Mas os Estados Unidos sempre acreditaram que a América do Sul é seu território e agora estão se movendo para proteger esse território. É por isso que estamos vendo a escalada na Venezuela. Estamos vendo 10% dos ativos navais dos Estados Unidos no Caribe, e recentemente houve uma escalada. As forças americanas basicamente apreenderam um petroleiro venezuelano e o desviaram para Houston, no Texas. Assim, ao aplicar a doutrina Monroe, os Estados Unidos agora entrarão em conflito com toda a América do Sul, porque quando os Estados Unidos ameaçam a Venezuela, o Brasil, a Colômbia e o México, todos veem sua soberania sendo violada. Esse é um ponto de evidência. O segundo ponto de evidência é claro o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia está essencialmente encerrada. A Rússia está sendo derrotada no campo de batalha. O moral na Ucrânia entrou em colapso. Cerca de 100 mil soldados ucranianos desertaram e milhões fugiram para o exterior. Portanto, a Ucrânia não tem o efetivo, os recursos, nem a determinação para continuar essa luta. Ao mesmo tempo, os europeus insistem que os ucranianos continuem combatendo. Há conversas entre líderes europeus sobre confiscar, basicamente roubar, aqueles 210 bilhões de euros em ativos russos e entregá-los diretamente à Ucrânia. Mas eles desistiram dessa ideia porque entenderam que seria suicida. E agora eles estão prestes a conceder à Ucrânia 100 bilhões de euros em empréstimos sem juros, para manter a guerra em andamento. A razão é que a Europa precisa entrar nessa guerra em algum momento, e teme que se houver um tratado de paz, a Rússia consolide seus ganhos e depois use os recursos ucranianos para desafiar a supremacia europeia. Então, esse é o segundo grande fronte. Depois, é claro, o que estamos vendo no Oriente Médio é uma escalada contínua entre Israel e Irã. Houve um tratado de paz assinado entre Israel e diferentes partes, Hamas, Hezbollah, mas parece que Israel não tem respeito por esses tratados.
Parece que Israel está planejando atacar o Hezbollah no Líbano dentro das próximas 2 semanas. O cessar-fogo com o Hamas não vai se manter, porque o Hamas não concordará em entregar todas as suas armas. Se o fizer, será eliminado por esses representantes israelenses. Então, o Oriente Médio só vai se inflamar ainda mais. Você sabe, houve aquele tiroteio nos Estados Unidos envolvendo um físico nuclear, e depois a tragédia em Bondi Beach, em Sydney, na Austrália, onde 16 pessoas morreram. Israel está atribuindo a culpa ao Irã sem absolutamente nenhuma prova. Agentes do Mossad voaram para a Austrália para participar da investigação, e podemos suspeitar que eles encontrarão alguma forma de culpar o Irã pelo que aconteceu. Assim, em todo o mundo, estamos vendo o potencial para grandes escaladas em 2026. Bem, parece que uma das principais coisas que estão mudando, como você também sugeriu, é a transformação de toda a ordem mundial. Normalmente, uma nova ordem mundial só se consolida depois de uma guerra mundial. Ou seja, quando há uma redistribuição massiva de poder, o sistema internacional geralmente tem pouca capacidade de se reformar por conta própria. Normalmente, é preciso uma grande guerra, e então um novo status quo pode ser consolidado por meio de acordos. Mas este parece ser um momento extremamente crítico, porque toda a ordem mundial após a Guerra Fria foi baseada em hegemonia e dominação. E agora, é claro, essa distribuição de poder desapareceu. Trata-se de uma distribuição multipolar de poder. Portanto, é muito ou quase impossível fazer uma transição pacífica, porque a antiga ordem, que se baseava na primazia dos Estados Unidos, agora precisa encontrar um novo sistema fundamentado em um equilíbrio de poder. Quer dizer, isso muda tudo. Absolutamente tudo. As regras do jogo mudam, como você sugeriu. Quero dizer, por que os Estados Unidos, agora China e Rússia não podem estar em seu próprio quintal, mas os Estados Unidos, é claro, ainda podem estar no quintal da Rússia e da China? Então, não há regras aceitáveis. As instituições vão mudar, as de segurança também. Bem, quero dizer, elas ainda devem se basear apenas em dissuasão e dominação? Se agora existem muitos centros de poder, não faz muito sentido a forma como a diplomacia é conduzida. Sinto que esses são temas muito difíceis, mas ninguém parece disposto a aceitar a realidade ou sequer discuti-la. Quero dizer, aqui na Europa, o sentimento ou a narrativa geral é de que tudo estava bem e pacífico, que a liberdade e a democracia estavam simplesmente se espalhando. Então você sabe, o mal apareceu e geralmente precisa ser personificado por Putin ou Xi Jinping. Ele precisa ser confrontado, deve ser destruído e de alguma forma a paz pode então retornar. Quero dizer, essa é uma maneira muito infantil de dizer que eles querem a hegemonia de volta. E acho que digo infantil porque não há estratégia sobre o que querem alcançar, nem como podem alcançar, nem os meios necessários. É apenas um desabafo emocional e slogans sobre o que é injusto. Como se nossa hegemonia fosse tão virtuosa que todos se beneficiassem dela. Mas veja, esse é o problema. A incapacidade de nossos líderes políticos de lidar com o momento crítico em que estamos e de entender por que precisamos encontrar um novo status quo. É a incapacidade de abrir mão da hegemonia? Ou é apenas que as regras estão mudando? Quero dizer, como podemos explicar isso? Sim, eu concordo completamente com a sua avaliação. Então, antes dessa ideia de uma ordem natural liberal baseada em regras, basicamente eram as nações ocidentais intimidando, explorando e colonizando o resto do mundo. Por 20 anos, a OTAN foi se expandindo para dentro da esfera de influência russa. E por 20 anos, Putin vinha alertando a OTAN. Vocês precisam parar, caso contrário teremos que reagir, precisamos proteger nossa soberania. Mas ao manter Nashville ouvir, a OTAN foi extremamente arrogante, e isso forçou a agir. Depois, a China, por muito tempo, foi basicamente a fábrica do mundo. A China contou em produzir produtos muito baratos para o mundo, o que aumentou o padrão de vida das pessoas e deixou os consumidores ocidentais muito satisfeitos. But then came the 2009 financial crisis,
Mas então veio a crise financeira de 2009, basicamente causada por especulação, má formulação de políticas e ganância. A economia ocidental entrou em colapso. O que aconteceu em seguida foi que os bancos centrais ocidentais exigiram que a China investisse em infraestrutura. Assim, durante os 10 anos seguintes, a China foi se afundando com todos esses gastos em infraestrutura. Eventualmente, a China decidiu que não tinha recursos suficientes para continuar. Agora, a economia americana entrou em colapso porque os consumidores americanos estouraram seus cartões de crédito. Eles foram explorados por décadas e já não conseguem gastar mais dinheiro. Então, o que os Estados Unidos exigem agora é que os consumidores chineses comecem a gastar. Os consumidores chineses começam a estourar seus cartões de crédito, e os Estados Unidos exigem que a China liberalize seus mercados financeiros. Mas a China diz: não abriremos mão da nossa soberania. Assim, a China tem sido intimidada pelos Estados Unidos. Durante o primeiro governo Trump, começaram a impor todas essas tarifas sobre a China, e isso continuou no governo Biden. Os Estados Unidos têm insistido nessas táticas de intimidação, por exemplo, negando à China acesso à tecnologia, aos mercados e assim por diante. Há alguns anos, a executiva da Huawei, Meng Wanzhou, foi presa enquanto fazia conexão em Vancouver e ficou detida por vários anos até ser finalmente libertada. Por muito tempo, os Estados Unidos e seus aliados conseguiram intimidar o mundo. Mas com o tempo, Rússia e China se levantaram, e a Europa e os Estados Unidos não gostam disso. E esse é o mundo em que vivemos hoje. Bem, eu sinto que já vimos esse filme antes, de certa forma. Antes da Primeira Guerra Mundial, com a ascensão da Alemanha, vimos que ela basicamente ultrapassou o sistema dominado pelos britânicos. Ou seja, novamente uma mudança de poder. O hegemon britânico estava em declínio, e a Alemanha, como potência regional, estava em ascensão. Em 1871, por exemplo, a Grã-Bretanha produzia o dobro de aço em relação à Alemanha, o que era um bom indicador de poder econômico. 22 anos depois, em 1893, a produção de aço alemã já havia superado a britânica. E quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, a produção de aço da Alemanha era o dobro da britânica. Esse é um período muito curto para que toda a relação se invertesse completamente. Agora, é claro, o poder sobe e desce. Mas isso é bastante crítico, porque toda a arquitetura de segurança europeia, naquela época, era dominada pelos britânicos. Então, você tem a Alemanha produzindo o dobro de aço, mas todas as suas principais vias navegáveis fora, você sabe, da Alemanha interna, são patrulhadas e controladas pelos britânicos. Isso realmente não faz muito sentido. Mas parece que depois da Segunda Guerra Mundial vimos a mesma coisa. Os alemães ultrapassaram a arquitetura de segurança regional. E eu estava me perguntando, você vê esses padrões históricos? Porque temos algo parecido agora. Quero dizer, a economia chinesa é a maior do mundo em termos de paridade de poder de compra desde 2014. Enquanto isso, na Rússia, depois da Guerra Fria, decidimos desenvolver uma arquitetura de segurança europeia na qual eles não teriam assento à mesa, porque achávamos que eram fracos, que só ficariam mais fracos e que administraríamos seu declínio. Essa seria a nova situação europeia. Então, essencialmente, outro Tratado de Versalhes. Mas agora acabamos em uma situação em que os russos inverteram o jogo. E agora eles têm o maior Estado, a maior economia, território, população e forças armadas. E ainda assim, supostamente são o único país da Europa que não tem um assento à mesa. Então sinto que todos esses sinais de alerta deveriam estar aparecendo, mostrando que esse sistema não vai gerar estabilidade, mas sim guerra. E mais uma vez, nem sequer podemos discutir isso. Quero dizer, se você ouvir os políticos europeus e seus estenógrafos na mídia, é só aquilo. Bem, você sabe, nós temos liberdade e democracia, e a Rússia quer império. E pronto. É o velho e bom bem contra o mal. É realmente extraordinário. Mas você vê alguma continuidade histórica em outros níveis? Look, I mean, for the past 20 years,
Olha, quero dizer, nos últimos 100 anos, a Grã-Bretanha tem sido a principal instigadora de guerras em todo o mundo. Sabe, se você voltar à Primeira Guerra Mundial, uma das grandes injustiças daquela guerra foi que a Alemanha foi forçada a aceitar toda a culpa por tê-la causado, quando na verdade pode-se argumentar que a Grã-Bretanha teve mais a ver com a causa da Primeira Guerra Mundial do que a própria Alemanha, certo? E o motivo disso é que a Grã-Bretanha adota uma ideia chamada de Tese do Heartland, de Mackinder. A ideia é que a Grã-Bretanha é um país pequeno, com muito pouca mão de obra, mas que controla os mares. Portanto, para manter sua hegemonia, é necessário criar o máximo possível de caos e conflito dentro do continente euroasiático. Porque se surgir uma grande potência no continente euroasiático, seja a França, o Império Otomano, a Alemanha ou a Rússia, ela poderia unificar o continente por meio de ferrovias, o que anularia o comércio marítimo, e a Grã-Bretanha entraria em colapso econômico, militar e demográfico. Assim, nos últimos 200 anos, a Grã-Bretanha tem espalhado o máximo de caos possível por todo o continente euroasiático. Podemos voltar às guerras napoleônicas, quando a Grã-Bretanha patrocinou e financiou 7 grandes guerras contra a França. Napoleão basicamente havia conquistado o continente na Batalha de Austerlitz. A Áustria e a Rússia foram subitamente derrotadas, mas a Grã-Bretanha ainda atuava nos bastidores, financiando guerras, porque não podia permitir que a França consolidasse a Europa e criasse um sistema continental, que era o que Napoleão queria. E então avançamos no tempo até a Alemanha, em uma situação semelhante. A Grã-Bretanha não pode permitir que surja qualquer poder na Eurásia, e hoje os Estados Unidos seguem o mesmo conceito. Como você disse, há um paralelo entre o que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial entre a Grã-Bretanha e a Alemanha e o que ocorre agora entre a China e os Estados Unidos, em que a China é uma superpotência manufatureira e precisa de todos esses recursos da América do Sul. A América do Sul tem algo chamado Triângulo do Lítio, Chile, Argentina e Bolívia. E isso representa cerca de 50% do lítio mundial, que é crucial para os veículos elétricos, para a inteligência artificial e basicamente para o futuro. E assim, a China vem investindo pesadamente na América do Sul, construindo estradas, construindo infraestrutura. Há um megaporto que está sendo construído no Peru para facilitar o comércio. A América do Sul tem sido muito receptiva e acolhedora em relação aos investimentos chineses. Mas os Estados Unidos não podem permitir que a China continue a crescer, e é por isso que vão usar seu poder naval para interromper o comércio global. Certo, vimos tropas americanas abordando um petroleiro venezuelano. Mas também houve um navio chinês a caminho do Irã que foi abordado. Isso é pirataria descarada. Nos últimos 50 anos, os Estados Unidos afirmaram que defenderiam o comércio global, e agora, para defender seu império e enfraquecer a China e a Rússia, estão basicamente recorrendo à pirataria global. O interessante sobre o fim da Primeira Guerra Mundial é que todo historiador, mais ou menos todo historiador, reconhece que o Tratado de Versalhes, estabelecido ao final da guerra, nos colocou em um caminho que levou à Segunda Guerra Mundial, porque não criou um lugar sustentável para a Alemanha na Nova Europa. No entanto, se você disser que a Alemanha foi provocada a iniciar a Segunda Guerra Mundial, então você é considerado um simpatizante nazista. É muito estranho, porque é mais ou menos a mesma coisa. Mas acho que isso reflete uma mentalidade segundo a qual, se você reconhece algo, se você o admite, então você o legitima. Parece que estamos um pouco de volta a esse ponto neste momento, porque a invasão russa dificilmente poderia ter sido mais provocada. Isso foi provocado de todas as maneiras. E é fácil provar isso, mas você não pode dizer porque então estaria legitimando a invasão. E claro, você precisa ser imediatamente cancelado. Mas achei interessante o comentário sobre o coração da Eurásia. Como você disse, ele deriva em certa medida do sistema napoleônico, quando se queria consolidar a Europa
cortar os britânicos como potência marítima e assim destruí-los. Isso fez com que os britânicos se convencessem de que era preciso manter as potências europeias divididas. Claro que há cerca de 120 anos isso se transformou em uma teoria mais coesa, com Mackinder. Mas, no século XIX, os britânicos lutavam contra a Rússia como um possível hegemon da Eurásia. E no século XX, as estratégias de segurança americanas também faziam referência à teoria do Heartland, porque os Estados Unidos se viam como o poder marítimo em oposição ao poder terrestre russo. Hoje, porém, a Eurásia não é hegemônica. No passado, o objetivo era principalmente separar os russos dos alemães, sempre empurrando-os em direção à Ásia. Foi por isso que lutamos a Guerra da Crimeia contra os russos em meados do século XIX. Mas agora, quando se importa de pros, se isso não ocorre, canadiões economicamente têm. Isso a empurra diretamente para os braços da maior potência industrial e tecnológica do mundo, que é a China, ou pelo menos uma das duas. Portanto, é um cenário muito diferente. Como você avalia essa nova Eurásia? Quero dizer, não se deve superestimar a capacidade deles de harmonizar seus interesses e agir de forma coesa. Mas há um ponto em comum. Os russos, os chineses, os indianos, os iranianos, muitos deles têm interesses concorrentes, mas nenhum quer mais ser dominado por uma potência marítima. Então, como você vê isso acontecendo? Isso afeta, ou está afetando, esse caminho para a Terceira Guerra Mundial? Or does it impact this path to World War III? Sim, exatamente. A tese de Mackinder-Hafford é algo adotado tanto pelo Império Americano quanto pelo Império Britânico. O que está acontecendo agora é que, por causa da agressão americana, por causa desse sistema financeiro, em que o dólar dos Estados Unidos é a moeda de reserva mundial e dá aos Estados Unidos um privilégio exorbitante, permitindo que imprimam dinheiro sem sofrer as consequências, enquanto o resto do mundo absorve a dívida. Isso está permeando os países do BRICS e o Irã. Então, o grande pesadelo do Império Americano é uma aliança entre Rússia, Irã e China. E é claro, a Índia também acabará se juntando a essa aliança, porque isso beneficia a Índia. Isso cria o sistema de comércio continental eurasiático, certo? E o Irã é a peça-chave, porque o Irã é o pivô, é o centro do mundo. As alianças passam pelo Irã. Os europeus têm algo chamado EMAC, o corredor Europa-Índia-Oriente Médio. A Rússia tem o corredor Norte-Sul. A China, é claro, tem a iniciativa do Cinturão e Rota. Portanto, o Irã é o ponto central. E é sobre isso que os Estados Unidos estão determinados a promover uma mudança de regime no Irã. Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de permitir que essa aliança se forme, que se manifeste, porque então perderiam acesso comercial em todo o continente eurasiático. China, Rússia e Irã poderiam simplesmente comercializar entre si e depois fornecer energia, alimentos e produtos manufaturados para o Oriente Médio, a África e a Europa. Então, os Estados Unidos ficariam presos com 32 trilhões de dólares em dívida, e o esquema de política americana entraria em colapso. Portanto, esta é uma luta de vida ou morte para os Estados Unidos. O que o país precisa fazer é entrar no Irã e garantir que essa aliança não possa se formar. Não é necessário vencer a guerra, mas sim criar o máximo de caos possível. É por isso que acredito que em 2026 veremos uma escalada na retórica e no conflito entre os Estados Unidos e o Irã, com Israel, é claro, atuando como o cão de briga do Império Americano. É curioso como a complexidade da geopolítica precisa ser vendida ao público. Ela é vendida das formas mais absurdas, tipo, queremos ter mais direitos das mulheres no Irã. Aparentemente, é isso que impulsiona a rivalidade entre as grandes potências. Mas até que ponto? Desculpe. Não, quero dizer, veja essa tragédia na praia de Pawnee, onde 16 pessoas foram mortas, e sabemos que a pessoa que cometeu o crime era simpatizante do Estado Islâmico. E já estão colocando a culpa no Irã.
Por que o Mossad está envolvido nessa importante investigação policial? Quero dizer, parece que estão procurando todo e qualquer pretexto possível para gerar indignação pública contra o Irã. Sim. Bem, um problema central, se você olhar para as duas guerras mundiais anteriores, e se estiver pensando, esperançosamente não, em uma terceira, é que sempre houve essa suposição de que as guerras poderiam ser limitadas. Mas, por definição, elas tiveram uma reação em cadeia, em que uma coisa levava a outra. Lembro que na universidade, quando eu ensinava causalidade, usava a Primeira Guerra Mundial como exemplo. Ninguém queria seguir por aquele caminho. Mas muito isso parecia-se Em outras palavras, essa ilusão de controle da escalada. Sabe, vemos alguns indícios disso na Europa hoje. Ou seja, os europeus dizem, podemos enviar algumas tropas para a Ucrânia. A ideia é que possamos apenas inclinar um pouco a balança a favor da Ucrânia, reequilibrar a situação e depois estabilizar as linhas de frente para manter a guerra em andamento. Mas isso parece uma ilusão. A crença de que eles conseguirão controlar a situação, que de alguma forma a resposta russa à entrada dos europeus no campo de batalha poderá ser contida e que a guerra permanecerá apenas entre a Ucrânia e a Rússia. Sabe, a Europa não deveria fazer parte dessa guerra. Estamos apenas enviando tropas e armas e você sabe, fazendo a mira. Mas como você vê isso em um contexto histórico mais amplo e no que estamos observando no mundo hoje? Eu sei que essa é uma pergunta muito grande. Olha, sim, quero dizer, é um padrão comum na história. As guerras começam como conflitos limitados, com uma das partes tentando alcançar certos objetivos estratégicos. E isso sempre acaba escalando para uma guerra em grande escala, fora do controle de todos. Existe essa ideia de expansão de missão. Pense no Vietnã. No início, os Estados Unidos estavam apenas enviando alguns conselheiros ou instrutores para fortalecer o regime do Vietnã do Sul. E com o tempo, isso escalou a ponto de todo o exército americano estar envolvido numa guerra total no Vietnã. Então acho que um dos principais pontos de tensão que devemos observar é a Venezuela, certo? Porque Trump é muito claro. Trump está dizendo, eu não vou declarar guerra. Isso é apenas uma operação para destruir os cartéis de drogas, porque Maduro, ele é um chefão do tráfico e estamos tentando salvar o máximo possível de vidas americanas. Então isso é apenas retórica para consumo público. Todos sabemos que a Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e Trump está tentando transformar a Venezuela em um vassalo econômico. Você pensaria que essa guerra envolveria apenas a Venezuela e os Estados Unidos, mas ela tem o potencial de escalar muito rapidamente, porque Cuba e Nicarágua seriam os próximos alvos depois da Venezuela. Além disso, se você é o Brasil, pensaria que o verdadeiro alvo é você. Antes da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, os americanos forneciam soja para a China. A China importa cerca de 1/3 de seus alimentos e costumava obter a maior parte de sua soja dos fazendeiros americanos. Mas, por causa da guerra comercial, a China começou a importar soja do Brasil. Desde então, a relação econômica entre Brasil e China melhorou de forma dramática. Atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, e isso vale para quase todos os países da América do Sul. Portanto, se você é um país sul-americano, fica indignado ao ver Trump tentando promover uma mudança de regime na Venezuela. Trump is trying to conduct regime change in Venezuela. You don't like the Yankees. You've had this long history. Você não gosta dos Yankees. Você tem uma longa história em que a CIA planeja golpes no seu país, matando milhões de pessoas. Você também quer manter boas relações comerciais com a China, porque a China realmente faz investimentos concretos no seu país. Eles constroem estradas, constroem infraestrutura sólida, contribuem para o sustento dos cidadãos comuns. E os Estados Unidos querem tirar isso de você. Então essa guerra pode escalar a um ponto em que, talvez haja tropas americanas em solo venezuelano,
mas o Brasil e outras nações enviem tropas secretamente para reforçar o regime venezuelano, porque sabem que se a Venezuela cair, todos caem juntos. É um lago de gasolina neste momento. It's a lake of gasoline right now. Well, yeah, I think obviously Bem, sim, acho que é evidente que a tentativa dos Estados Unidos de restaurar sua dominância na América Latina também se encaixa nessa mudança de poder. Porque, se o mundo é multipolar, a principal prioridade passa a ser a de uma grande potência rival. Você quer controlar o seu próprio quintal. E claro, muitos desses países têm um histórico muito ruim com a dominação norte-americana. Então dá para ver como isso pode sair do controle. E por que países como a China e a Rússia gostariam de pelo menos defender seus interesses e relações nessa região? Porque, como você mencionou, há também a possibilidade de uma guerra contra o Irã, para eliminar essa peça central na nova constelação eurasiana. Você viu um caminho semelhante ali, em termos de essa guerra se espalhar e sair do controle? Porque quando todos querem vender essas guerras, elas sempre são apresentadas como algo bonito e limitado. Só queremos acabar com o cartel de drogas, todo mundo sai ganhando, é um jogo de soma positiva. No Oriente Médio, você sabe, só queremos levar um pouco de liberdade e impedir que eles consigam armas nucleares. Quem se oporia a isso, certo? Mas por natureza, se você quer vender uma guerra, ela precisa parecer inofensiva. Então você acaba se iludindo, até certo ponto, sobre onde ela vai sair do controle. Mas você vê outras grandes potências e potências regionais sendo arrastadas para uma guerra com o Irã? Bem, quero dizer, a realidade é que a China obtém a maior parte do seu petróleo do Oriente Médio. Então, se houver uma guerra, o Estreito de Hormuz seria fechado, e isso criaria um caos econômico em todo o mundo, especialmente no Sudeste Asiático, que depende dessa região. A Coreia do Sul, o Japão e a China dependem em grande parte do petróleo vindo do Oriente Médio. E a Ucrânia não fica tão longe assim. Então, quero dizer, é possível que tenhamos uma espécie de efeito dominó em que estou apenas levantando uma hipótese, certo? Estou apenas mostrando como todas essas coisas estão interligadas. Assim, os Estados Unidos ficam atolados na Venezuela e Israel ataca o Irã. O Irã, para defender seus interesses, fecha o Estreito de Hormuz. Então, os Estados Unidos enviam tropas terrestres para reabri-lo. A Rússia ajuda o Irã avançando em direção a Odessa, o que obriga os europeus a defender a cidade. Basicamente, as nações europeias precisam recorrer à conscrição total de homens adultos para defender Odessa. Elas já não têm pessoal suficiente. Talvez o Japão e a China comecem a trocar retórica acalorada. Assim, o mundo está interconectado. Eis towards uma situação em que um conflito em uma parte do mundo se espalhe para outras regiões. Mas, em termos dos dois principais atores econômicos, costuma-se olhar para toda a ideia da armadilha de Tucídides, isto é, avaliar a probabilidade de um conflito entre os Estados Unidos e a China. Acho que o caminho para a Terceira Guerra Mundial, entre a OTAN e a Rússia, já está bem avançado. Mas considerando que a principal mudança no sistema internacional é o desaparecimento do hegemon norte-americano, os Estados Unidos já não ocupam mais um trono confortável, não são os russos. Eles não têm tanto poder assim. De fato, como a nova estratégia de segurança sugere, os russos não deveriam ser considerados uma ameaça aos Estados Unidos. A principal, bem, tem que usar a palavra ameaça, mas pelo menos o principal desafio à primazia norte-americana é obviamente a China. Agora, é também por isso que o novo nacionalismo que surge nos Estados Unidos sugere que tudo estava bem. Estávamos indo de força em força, tudo era bom, e então as pessoas perguntam, quem tirou isso de nós? A resposta passa a ser a China. É daí que vem o nacionalismo mais feio. Mas como você vê isso se desenrolando? Porque uma preocupação central nos Estados Unidos hoje é que o país não consegue mais competir economicamente com a China. Bem,
ainda tem o exército ou as forças armadas mais poderosas. Então você vê muitos incentivos para uma transição ou escalada de uma guerra econômica para um conflito militar? Ou vê a possibilidade de isso ser, se não o gatilho, uma grande parte de uma futura Terceira Guerra Mundial? Olha, a estratégia de segurança nacional é muito clara em relação à China. O objetivo de longo prazo é estrangular economicamente a China, porque ela depende do comércio para obter seus recursos, certo? Então a ideia da corolário Trump à doutrina Monroe é cortar o comércio da China com a América do Sul, certo? Agora todos esses navios de guerra americanos patrulhando as águas sul-americanas. E a China não conseguirá extrair o cobre e o lítio de que precisa para suas indústrias de IA e veículos elétricos. Ela também não poderá mais importar alimentos e petróleo da América do Sul. Essa é a primeira parte. Mas mesmo na África, Trump e os Estados Unidos vão desafiar a China. Nas últimas décadas, a China tem investido muito na África, construindo infraestrutura e criando boas relações com as nações africanas. A China tem uma relação sólida com muitas nações africanas. Mas nesse documento da Estratégia de Segurança Nacional, está dito muito claramente que os Estados Unidos agora trabalharão com seus aliados europeus e japoneses para ajudar a desenvolver a África, porque a África é o futuro. Se você olhar para os dados demográficos, a África é o continente mais jovem e o que mais cresce. Então, a Estratégia de Segurança Nacional afirma de forma muito clara que, antes, os Estados Unidos estavam focados demais na ideologia, em espalhar o liberalismo e a democracia. E agora é puramente interesse próprio, puramente economia, basicamente fazendo o que a China faz. Mas os Estados Unidos dizem, bem, nós temos produtos melhores e usaremos todos os recursos de nossos aliados. Basicamente, para conter a China, o que os Estados Unidos farão primeiro é estrangular economicamente a China, cortando o comércio. Esse é o primeiro passo. O segundo é tratar os recursos de seus aliados, principalmente Japão e Coreia do Sul, como se fossem seus. Os Estados Unidos vão enxergar a riqueza do Japão como uma ferramenta a ser usada contra a China. E o terceiro passo será promover a política de dividir para governar, em que podem recuar militarmente no Sudeste Asiático, mas incentivar o Japão a criar maiores conflitos com a China. E isso já está acontecendo. Nas últimas semanas, China e Japão trocaram duras declarações. Podemos esperar uma escalada ainda maior nos próximos meses. Essa é uma mensagem muito infeliz para enviar à China. Ou seja, se a China quiser continuar a comercializar com o mundo, é melhor que construa um exército muito poderoso para realmente defender suas parcerias comerciais dos Estados Unidos. Bem, novamente, isso é outra, digamos, comparação com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Você tem essas potências industriais em ascensão, competindo, e claro, quase inevitavelmente, o poder militar como instrumento entra em cena. Mas o seu ponto é interessante, porque se os Estados Unidos quisessem apenas dissuadir e manter a estabilidade, então o próprio exército deles estaria na linha de frente. Ou seja, é ele que tem mais credibilidade. Quero dizer, se você quer dissuasão, precisa de credibilidade, capacidade e comunicação claras. Mas se você quer entrar em uma guerra quente, não quer estar na linha de frente, quer um intermediário. Quer enviar os curdos para lutar contra os iraquianos, quer usar os ucranianos para enfraquecer os russos, e imagino quer colocar os japoneses para lutar contra os chineses. Mas é isso que você está vendo? Você vê isso acontecendo em outros lugares também? Foi isso que os britânicos fizeram, dividir para governar. É isso que os impérios vêm fazendo há séculos. Então sim, quero dizer, o Japão e a Coreia do Sul agora serão a carne de canhão nessa grande disputa entre a China e os Estados Unidos. E já estamos vendo isso acontecer. Infelizmente, como há dezenas de milhares de soldados americanos no Japão e na Coreia do Sul,
E como a classe dirigente, a elite, foi cooptada pelos Estados Unidos há muito, muito tempo, eles basicamente são todos ativos secundários neste ponto. Portanto, o Japão e a Coreia do Sul simplesmente é o que os americanos mandarem. I wanted to ask about the domestic. Eu queria te perguntar também sobre o componente interno nisso, à medida que caminhamos em direção à Terceira Guerra Mundial. Como vimos no passado, quando uma potência hegemônica entra em declínio, ou qualquer grande potência declina, isso também se manifesta em problemas internos. Um Estado não é apenas uma entidade unificada de poder. Ele tem esse componente doméstico. Então, quando ocorre o declínio, também vemos desigualdades econômicas, mudanças demográficas, fragmentação social, polarização política e uma perda de legitimidade de um governo que não está cumprindo seu papel. E muitas vezes vemos que a guerra acaba se tornando uma espécie de solução para manter essa estrutura unida. To hold this construct together. Do you see the same, or how do you explain? Você vê a mesma coisa? Ou como explica, ou leva em conta, essa dinâmica na sua avaliação? O que acontece com os próprios Estados? Porque, se olharmos para a Europa e os Estados Unidos hoje, não são os mesmos de 20 anos atrás. A qualidade da liderança, a forma como falam sobre o mundo, as prioridades que estabelecem. Quero dizer, não ouço nenhum líder europeu hoje falar sobre paz. Eles não falam sobre diplomacia ou sobre a necessidade de evitar a guerra. Tudo gira em torno de, sabe, preparar-se para sacrificar nossos filhos e filhas para lutar contra o novo grande inimigo. Quero dizer, essa é a nossa liderança política. Isso não surge do nada. Parece fazer parte do declínio. Você leva isso em consideração? Do you factor this in? Yeah, absolutely. So you're absolutely right. So Sim, absolutamente. Você está totalmente certo. Spengler tinha uma lista de verificação para identificar quando uma sociedade está em declínio. E quando ele fala em declínio, ele quer dizer leito de morte. Porque em sua visão de mundo, as sociedades são orgânicas, são organismos. Elas nascem, amadurecem, morrem e quando morrem se dispersam. Então o que está acontecendo no Ocidente não é apenas um declínio, e depois de algumas décadas talvez elas ressurgissem. Não, é como um leito de morte. Vamos então revisar a lista. O primeiro ponto é a superurbanização, quando todos do campo migram para a cidade. E agora existem essas megacidades no mundo ocidental. Isso é um problema porque essas cidades são parasitárias, são lugares onde as pessoas se envolvem com luxo, decadência e corrupção. Eles, na verdade, não produzem nada de valor. Esse é o problema número 1. O problema número 2 é que as pessoas se recusam a ter filhos, se recusam a formar famílias. Os jovens não veem um futuro para si mesmos e certamente não veem um futuro para seus filhos. Então eles se recusam a ter filhos. Esse é o problema número 2. Você tem um colapso demográfico. O problema número 3, é claro, é a desigualdade massiva, em que 1% ou até menos de 1%, na verdade, talvez 0,1%, controla todos os recursos. Nos Estados Unidos, neste momento, há alguns bilionários que conseguem comprar todos os ativos. Veja alguém como Larry Ellison, que consegue comprar o TikTok, o filho dele consegue comprar a Viacom e agora eles estão fazendo uma oferta pela CNN. Assim, você tem uma única família capaz de controlar todos os recursos de mídia na América. Então há uma desigualdade enorme. O quarto ponto é que quando você trava guerras, você faz com que missionários ou bárbaros lutem por você. Certo. Então não tenho certeza de quando foi a última vez que os Estados Unidos travaram uma guerra usando realmente suas próprias tropas. Talvez em 2003 contra o Iraque. Mas depois vieram a Líbia e a Síria, onde usaram intermediários para lutar essas guerras. E é a mesma coisa acontecendo na Ucrânia, onde os Estados Unidos estão usando os ucranianos para lutar, mas os próprios americanos não estão realmente envolvidos. O quinto ponto é apenas a decadência geral, em que, sabe, existem coisas como o OnlyFans. Talvez 10 ou 20% das jovens mulheres brancas americanas estejam no OnlyFans. E isso, quero dizer, é um sinal de morte civilizacional, se é que existe um. Certo. Quer dizer, você tem essas jovens tentando vender seus corpos online,
E tudo isso é legal e até incentivado. Então há todos esses sinais de declínio e colapso civilizacional em todo o mundo ocidental. Você também tem uma imigração em massa porque ninguém quer trabalhar. Não é porque, bem, você sabe, escuta. Você tem essa imigração em massa porque os americanos estão acostumados com mão de obra barata e a maioria dos americanos não quer ser escrava. Então eles precisam trazer esses imigrantes e isso está causando o colapso da coesão social. Continuamos ouvindo repetidamente sobre todos esses males que afligem o mundo ocidental. E sabe, nós não vamos resolver isso, porque esses jovens não vão lutar uma guerra sem sentido no exterior, certo? Então, a Alemanha anunciou que está considerando o serviço militar obrigatório, e os jovens disseram, preferimos ser governados por Putin. Se você der a eles a escolha, lutar em uma guerra ou ter Putin como imperador, eles preferem ter Putin como imperador. Eles estão satisfeitos com Putin como imperador. Ele provavelmente é melhor do que Merkel, certo? Então, não sei como você pode fazer esses jovens lutarem nessa guerra. E o ponto central da civilização ocidental agora é que você não precisa trabalhar e pode aproveitar uma boa vida. Essa tem sido a mensagem nas últimas décadas. Essa promoção tóxica da decadência individual e a glorificação do individualismo. Então, quero dizer, a ideia de que é preciso que todos esses jovens morram na Ucrânia, ou no Irã, ou na Venezuela, é meio absurda. Bem, parece que parte da força da civilização ocidental no passado vinha de sua juventude, sendo vibrante e aberta. Qualquer civilização pode cometer erros, mas essa abertura para expor seus erros, enfrentá-los, corrigi-los, tentar coisas novas. Tudo isso parece ter sido interrompido, e acho que parte disso está sendo agravada pela propaganda, que continua se intensificando. Você poderia até chamar isso de uma espécie de operação psicológica, porque, se quiser identificar uma boa operação desse tipo, é quando as pessoas começam a temer o que podem dizer. Não com base no que é verdadeiro ou não, mas no que sabem que não têm permissão para dizer. As pessoas começam a se policiar umas às outras. Cria-se essa atmosfera de medo, porque ninguém tem certeza de quais opiniões são aceitáveis ou de como pode ser punido. How you might be punished if your statements you made in the past can be used against you. Se as declarações que você fez no passado podem ser usadas contra você, exclusão social, ataques à sua reputação, ridicularização, se há medo pela sua vida profissional ou pessoal, quero dizer, esta é a vida no Ocidente agora. Você não pode, seja discutindo imigração, gênero, política externa, precisa ter muito cuidado com o que diz em público. Oficialmente, é claro, somos democracias liberais. Você pode dizer o que quiser. Mas a principal força, a renovação, o renascimento, vem de reconhecer seus erros e se recuperar deles. Eu realmente não vejo mais isso acontecer. Vivi na Europa até o fim dos anos 90, depois fui embora por 20 anos e voltei. O lugar não é mais reconhecível. É um lugar muito diferente agora. Não sei se você percebe o mesmo. Acho que é o envelhecimento. Pelo menos o Ocidente parece ter saído da sua juventude. Bem, quero dizer, eu passei 2 meses no Canadá nesse verão e fiquei chocado com a rapidez com que o país declinou ao longo dos anos. Parece que as pessoas não querem trabalhar. Como você disse, elas têm pouca energia e meio que, sabe, é o quiet quitting, certo? O termo é quiet quitting. Sobre o problema do medo e da intimidação, veja, os Estados Unidos acabaram de anunciar uma política segundo a qual, se você quiser visitar o país, precisa listar 5 anos das suas redes sociais. E quero dizer, todo mundo sabe do que se trata, certo? Porque todo mundo sabe que isso é direcionado a pessoas que criticam Israel. Por que mais fariam isso? Ninguém se importa se você é chamado de americano. Não, se no último ano ou 2 você se manifestou contra o genocídio na Palestina, seu nome e todo o seu perfil agora estão armazenados em um banco de dados. Você pode não saber disso, mas certamente está. E se você for para os Estados Unidos, eles terão seus dados biométricos, certo? Agora, eles podem simplesmente cruzar todas as informações. É assim que as coisas estão assustadoras.
Antes você achava que agia anonimamente na internet, mas ao visitar os Estados Unidos, você fornece seu usuário das redes sociais e eles têm seus dados biométricos. Agora eles podem criar um perfil para você, sua rastreador. É assustador assim hoje em dia. Deixe-me fazer só mais uma pergunta, porque eu aprecio seus alertas sobre para onde provavelmente estamos indo. Quero dizer, eu sempre ressalto que na Europa, uma guerra maior com a Rússia agora é mais provável do que improvável. Então, como você identifica o núcleo, a origem desses problemas? É arrogância, soberba, estupidez? Quero dizer, qual seria a solução aqui, se é que existe uma, para o caminho ou o efeito dominó em que estamos atualmente? Eu estudo história e é um padrão bastante claro. Os impérios surgem porque são jovens, enérgicos, coesos e abertos. Depois atingem o auge como império, tornam-se arrogantes, isolados e de mente fechada. São derrotados pela própria arrogância e então entram em declínio, e o império morre. É um padrão bastante comum. Não temos exemplo de um império que tenha declinado e depois ressurgido. Algumas pessoas dizem que Roma ressurgiu como o Império Bizantino, mas isso não é verdade. O Império Bizantino e o Império Romano são duas entidades completamente diferentes. O que está acontecendo na América, o que está acontecendo no mundo ocidental, é apenas parte do processo natural de ser humano. O problema, porém, é que um império se recusa a admitir sua mortalidade. Um império se recusa a morrer. Há todos esses bilionários na América gastando todo o seu dinheiro tentando viver para sempre. E isso é apenas a arrogância dos que estão no poder. Infelizmente, foi isso que os gregos nos ensinaram. A arrogância é o maior mal do mundo. Ela nos leva à insanidade e a que estamos fora e que vortes hoje. É bem, isso remete ao poema de Eliot, Os Homens Ocos. Você sabe, o modo como o mundo acaba não é com uma explosão, mas com um gemido. Mas é isso o melhor que podemos esperar, então? Que ele não acabe com uma explosão, que acabemos do jeito soviético, um colapso lento e triste, e esperemos que algo novo surja em seu lugar, ou... Olha, quero dizer, a América, veja, a América e sua estratégia de segurança nacional, é muito claro e evidente que a América vai defender seu império até o último suspiro. E a América não está recuando do mundo. Ela vai lutar em todos os lugares do mundo, mas vai usar aliados como intermediários. Vai usar seus aliados como bucha de canhão, usar todos os recursos de seus aliados. Vai dividir e governar. Antes a América estava disposta a ser hipócrita. Estava disposta a usar essa ordem internacional baseada em regras como uma fachada para projetar poder. Mas agora essa fachada se dissipou, porque as pessoas reconhecem a hipocrisia de todo o sistema. Então a América simplesmente diz, certo, agora vamos usar a força, vamos ser piratas, vamos ser a máfia. E assim, ao mesmo tempo, a realidade é que os Estados Unidos são o maior império do mundo. Nunca tivemos um império capaz de controlar o mundo inteiro e possuir o nível de sofisticação tecnológica, econômica e militar que a América tem. Portanto, essa morte não será bonita. E sabe, se morrermos com um gemido, seria uma boa morte. Mas não acho que será um gemido. Acho que será uma grande explosão. Acho que esse conflito pode se espalhar pelo mundo nos próximos 10 ou 20 anos. E essa é a realidade para a qual estamos caminhando. Então a ideia de que talvez Trump e Putin se reúnam, assinem um tratado de paz e voltemos a 2020. Não, isso acabou. Estamos em um admirável mundo novo e nunca mais voltaremos atrás. Este é o país desconhecido e é algo para o qual todos nós precisamos nos preparar. Acho que essa é outra fraqueza que vejo na Europa. A suposição de que iremos até o fim nessa questão, tentar quebrar os russos e, se por algum motivo não der certo, poderemos simplesmente voltar a como as coisas eram antes. De novo, isso entra na ilusão de controle da escalada.
Não acho que essas pessoas saibam exatamente o que começaram, mas, infelizmente, acho que vão descobrir. Mas, como sempre, espero que você esteja errado, embora eu suspeite que essa missão esteja muito correta. Espero estar errado também. I hope I'm wrong too, okay? I think I would love Certo. Acho que eu adoraria voltar daqui a um ano e, sabe, ver Putin e Trump assinando um tratado de paz, o mundo em paz novamente. Eu diria, sinto muito, eu estava errado e nunca mais vou aparecer na internet porque prefiro passar tempo com meus filhos. Eu gostaria disso. Enfim, muito obrigado pelo seu tempo, certo? Obrigado. Okay, thank you.